Então vamos lá. Oi gente, tudo bem? Hoje eu fiz uma enquete no meu Stories e eu perguntei se as pessoas tinham interesse em saber qual a técnica que eu uso para anular pensamentos negativos da minha mente, para que eles não tenham força, né? Porque todo pensamento que a gente tem, que a gente emite para o universo, a gente pode dar força para ele ou não. E eu fiquei feliz que a maioria das pessoas votaram que sim, que queriam. Até agora que eu vi a enquete, 22 pessoas falaram que queriam, então eu vou dedicar esse vídeo para essas 22 pessoas, tá? Então vamos lá. Um dos fatores importantes, muito importantes nessa técnica é usar a criatividade. Cada um pode usar aquilo que acha que é conveniente para sua história, para o seu estilo. Eu usei esse que eu vou falar para vocês, mas nada impede de cada um criar o seu estilo. Então é o seguinte, quando eu me deparo com alguma situação que eu vejo que aquilo é ruim, que, sei lá, tende a ser um pensamento negativo, eu formo como se fosse uma tela mental na minha frente. E imagina essa situação que eu já tô pensando e passo uma borracha, como se eu estivesse apagando mesmo aquele pensamento. E eu imagino isso como se fosse real. A gente não tem que imaginar as coisas boas que a gente quer pra nossa vida, a gente não tem que imaginar tudo que a gente quer materializar. A coisa ruim é a mesma coisa. Se a gente ficar pensando no ruim sem apagar da nossa mente, essa coisa vai se perpetuar. Então, eu escolhi realmente usar a figura da borracha. Eu apago aquele sentimento, aquele pensamento ruim. Um exemplo, passa por algum caminho que não é legal, aí você fica com aquele medo de assalto, de acontecer alguma coisa. Você já tá entrando na frequência de quem quer fazer o assalto. Então, o que você faz? Vai lá e apaga aquela situação ruim. Eu tô falando disso, de apagar, porque eu já fiz o teste e deu muito certo pra mim. Depois eu conto pra vocês. Então, a gente tem que realmente apagar isso da nossa mente de alguma forma. Porque não adianta só falar, não, ai não, isso não vai acontecer, não. Porque o universo, ele não entende, não. Tem umas amigas solteiras que elas falam, pros caras o não é sim. Você fala não, quanto mais não você fala, mais ele tá no seu pé. E é a mesma coisa com essas situações. O universo não vai entender o não é sim. Então você tem que remover aquilo que você pensou de ruim, remover mesmo, e não utilizar palavras não, isso não vai acontecer, não, porque não adianta. Você colocou a sua energia, você condicionou naquilo, mesmo sendo um não pra você internamente, não vai entender. Então essa é a minha técnica, a da borracha. Se vocês acharem outra técnica que seja melhor, que vá de encontro àquilo que você acredita, legal, vai na fé que acontece. Eu anotei algumas coisas aqui pra eu não esquecer. O universo não entende não. E como que funciona o pensamento, né? Como se fosse uma plantinha. Você foi lá e plantou aquela plantinha. Se você não regar aquela plantinha, aquela semente, ela vai brotar? Ela não vai brotar. Mas se você ficar lá regando aquela plantinha, aquela semente, ela vai brotar, vai crescer, vai dar frutos. Pode ser espinhos ou pode ser flores lindas. Depende da qualidade do seu pensamento. Então, se você ficar regando pensamento negativo, a probabilidade daquela coisa ruim acontecer com você é enorme, enorme mesmo. Então, gente, vamos apagar da nossa mente, criar essa tela mental, como se a gente fosse criança. Quando a gente era criança, a gente não ficava imaginando várias coisas, não tinha vários questionamentos. Eu tinha um questionamento que era o seguinte: será que se a gente fosse os animais fossem a gente, como seria o mundo? E se o mundo acabasse? A gente não criava essas coisas malucas na cabeça? Então, nos nossos pensamentos é a mesma coisa, a gente tem que criar, usar a nossa imaginação. A mente humana tem um poder gigantesco de criar. Então a gente pode criar coisas tanto para o bem e tanto para o mal, para o nosso próprio bem e para o nosso próprio mal.
Então a gente tem que arrumar formas de conduzir, né? A gente se conduzir para não pensar mais dessa forma negativa, mas quando pensar, que é natural, todo mundo sente medo, todo mundo pensa coisa ruim, é natural. Acho que até o Buda, Jesus Cristo, qualquer ser da sua vida pensou algo ruim. Então, mas assim, pensar ruim não é pecado, não é nada disso. Só não pode perpetuar aquilo, não pode ficar regando aquele pensamento ruim. Então é isso, a minha forma de apagar isso, apagar borracha, foi realmente isso. E eu tenho uma história que deu muito certo. Teve uma vez que tinha uma pessoa que ela queria falar sobre um assunto muito chato comigo. Aquele assunto não ia resolver o problema, era só pra resgatar coisas do passado, que sabe aquela coisa maçante? E eu fiquei me remoendo, eu não quero falar sobre isso. E eu soube por uma terceira pessoa que no dia seguinte a pessoa ia vir falar comigo sobre aquele assunto. Eu queria deletar. Eu criei uma tela mental como se fosse uma tela mesmo. Imaginei aquela cena da pessoa vindo falar comigo, dela falando sobre aquele assunto chato, e passei uma borracha. Paguei. Isso faz mais de um ano. Até hoje a pessoa não veio falar comigo sobre isso. Acho que ela esqueceu, não sei o que aconteceu, apagou da mente dela também. E ela não falou, o assunto já foi resolvido, sem ter que voltar à tona aquela coisa que deu errado, e estamos felizes. Então é isso, a técnica da borracha para apagar pensamento negativo, para apagar situações que você não queira. Mas assim, tem que usar a imaginação, tem que acreditar. Não adianta você só olhar e falar, que babaquice isso. Se você já achar que é babaquice, não vai dar certo. Dá certo quando a gente acredita, quando a gente tem fé naquilo. Não dizem que a fé move montanhas? A fé também pode apagar situações ruins da nossa vida. Basta acreditar e ter certeza de que aquilo realmente vai acontecer ou não vai acontecer. Sem usar a palavrinha não, lembra disso, tá? Essa é a minha dica pra vocês, gente. Um beijo!